Bem-vindo e bem-vindas, este é mais um episódio de Crivella Convida, de número 37. Você pode acompanhar os nossos episódios curtindo no nosso canal do YouTube, vai lá, clica no sininho, ou no Instagram, ou no Facebook. Hoje nós temos uma pessoa, olha, só conversando com ele aqui antes, já fiquei fã de carteirinha, teria que organizar uma torcida para Alex Minduim, o nosso Alex Sandro Gomes, conhecido por Alex Minduim. Eu até recomendaria às pessoas que nos acompanham que assistissem a entrevista que a Glaze Hoffman fez com ele, que ele conta muito da infância, da trajetória dele pessoal, e aí recomendo que as pessoas assistam, está muito boa, tem uma grande... ele traça todo o percurso dele da infância, como ele entrou, se apaixonou pelo futebol, entrou na Gaviões da Fiel, enfim, que são histórias deliciosíssimas, inclusive, que nada mais, nada menos que um palmeirense levou o nosso Alex Minduim, hoje um grande torcedor do Corinthians, e um dos fundadores da ANATARC, que é a Associação Brasileira das Torcidas Organizadas. É isso? Falei certo? Correto? Seja bem-vindo, Alex. Obrigado. Alex é um dos retratos assim, mais bem-sucedidos do que a democracia deve e precisa fazer, que é abrir espaço para aprendizado político. Alex nasceu no Capão Redondo, é negro, sofreu provavelmente exclusão social, exclusão racial, e está aqui hoje graças aos movimentos sociais, graças ao regime democrático que hoje está em muito risco entre nós. E ele é um dos organizadores do movimento pela democracia, das torcidas organizadas, teve lá na Avenida Paulista, enfim, é um privilégio termos você aqui. Eu queria que você explicasse qual é essa relação do futebol com a política e falar um pouco sobre como é que você vê isso e, enfim, aqui toda a audiência é sua, eu acho que as pessoas vão se encantar com você, Alex. Por favor, fique à vontade. Primeiro, muito obrigado pelo convite, grande satisfação estar no seu programa. Eu tenho acompanhado aí vários debates que vocês trazem, né, em voga aí, que envolvem as questões trabalhistas. Então, para mim, estar aí contigo, dialogando, conversando, falando um pouco do nosso universo, é de grande valia. Falar de torcida organizada, eu que hoje presido a ANATORG, a Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, associação essa que representa 214 torcidas de um montante de 738 no território nacional, estando organizada em 21 estados, representando diretamente uma média de quase 300 mil pessoas. Velho, para mim é uma grande honra. Eu costumo dizer que chegar à presidência da ANATORG é chegar no ápice, no colosso, no verdadeiro colosso de uma trajetória de um torcedor pertencente à torcida organizada. E a responsabilidade, obviamente, né, ela é vasta, ela é grande, ela é enorme, porque você lidar com instituições e lidar com vidas, né? Então, o nosso grande papel, eu que sou aí segundo presidente dessa instituição, que tem 6 anos de existência, né, hoje, nosso grande papel está sendo trazer a politização para os torcedores e para as torcedoras organizadas do nosso país. Né? Fazer com que eles entendam que eles fazem parte dessa sociedade e, se faz necessário, participar ativamente, não só da vida política e pública do nosso país, mas também da vida privada dos seus respectivos clubes, para que as realidades que estão postas, inclusive, Crivella, seja mudada, seja alterada. E nós sabemos, né, que nada nessa nossa sociedade veio com tranquilidade, veio de mão beijada, ou porque um iluminado falou, olha, nós precisamos beneficiar o povo brasileiro ou um segmento do povo brasileiro. Não, muito pelo contrário, né? Você que faz parte aí da área jurídica, nós sabemos que as nossas leis trabalhistas foram aprovadas a duras penas, né? Pessoas literalmente, infelizmente,
perderam vidas, né? Para que a gente fosse aí, ou tivesse aprovado, por exemplo, a questão orçamentária voltada para a área da educação no município e nos estados, ou seja, com a obrigatoriedade de 25% de investimento do orçamento, muitas pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas, né? Ceifaram a sua liberdade, ou seja, nada, nenhum benefício, Crivella, na nossa sociedade veio de mão beijada. E nesse caso, as torcidas organizadas, que são muito criminalizadas, sobretudo pelos meios de comunicação, estão aprendendo e também ensinando a Anatorg, né, como parar, né, esse processo de criminalização que faz com que a sociedade tenha uma visão totalmente estereotipada das instituições ou das torcidas organizadas que estão espalhadas no Brasil afora. E aí há uma grande dicotomia, pegando um recorte pelo estado de São Paulo, por exemplo, o estado que detém as maiores torcidas organizadas do Brasil, né? Durante o período que paira o futebol paulista ou o futebol brasileiro, as torcidas são malquistas por conta de pontos pequenos, né, que envolve conflitos entre torcedores, né, e que a mídia dá uma grande dimensão. Mas são muito bem lembradas e frequentadas quando chega o período de carnaval, né? E quando, na verdade, quem faz toda essa festa, que abrange a arquibancada e fora da arquibancada, que abrange a arquibancada e ruas e avenidas do nosso estado, são os mesmos torcedores que essa grande mídia, né, não cansa de criminalizar. Agora, nós precisamos entender, Crivella, que dentro da nossa sociedade, né, o que a nossa elite tem mais medo é de povo organizado, né? A Anatorg, talvez, fora os movimentos sociais tradicionais de vanguarda, como o MTST e MST, talvez seja a terceira instituição que mais literalmente apanha da grande mídia. E aí a gente precisa entender e compreender qual é o pano de fundo que está por conta dessa perseguição às torcidas organizadas e a esse movimento. E eu te respondo, é justamente o poder de mobilização, né, de aglutinação que essas instituições dispõem. E o medo dessa elite tacanha, ignorante, né, que não quer a emancipação do povo brasileiro, mas quer o mesmo, ou seja, que aquela sociedade subalterna, aquela sociedade que não se desenvolve, é que esses torcedores e essas instituições, Crivella, passem a disputar o espaço que estão estabelecidos por elas por décadas e décadas e décadas e décadas, né? Ou seja, disputar o espaço no que diz respeito a um clube de futebol. Então não é interessante, por exemplo, um camarada como o Alex Minduim hoje, né, participando da diretoria do Esporte Clube Corinthians. Não é interessante as torcidas tendo seus membros contestando e participando da política dos seus respectivos clubes e contestando as diretorias vigentes. Não é interessante que as torcidas organizadas organizem pessoas para disputar vagas no parlamento, como já vem acontecendo ao longo desses 6 anos de existência da Anatorg. E diga-se de passagem, Crivella, hoje, né, a Anatorg, ela dispõe de 214 afiliados, como eu mencionei, e essas 214 filiadas, hoje, né, já dispõe de 14 representantes nos respectivos parlamentos do país. Ano de eleição, por exemplo, nós estamos aí, né, apesar que as eleições foram adiadas para novembro, a Anatorg, né, junto com as suas afiliadas, estará lançando a nível nacional uma média de 72 candidatos a vereadores, por partidos distintos, né? A gente não coloca na cabeça do associado que ele tem que sair para o partido A ou partido B. Isso cabe a ele, as convicções dele, né? O que nós colocamos é que o partido que ele deva sair, ou deve sair, tem que defender, né, a cultura torcedora da arquibancada, tem que defender a existência das torcidas organizadas e a contribuição que essas torcidas organizadas dão para a nossa sociedade, Crivella. Por muitas vezes, né, quando eu sou chamado em debate dentro da universidade, fora da universidade, dentro, né, das emissoras abertas ou fechadas, as perguntas que me vêm quase são as mesmas.
e, infelizmente, voltados para um único elemento, o elemento chamado violência, né? A gente faz um recorte, não temos problema em falar sobre isso. Mencionamos que a torcida organizada, ela representa todo o extrato social, talvez um dos únicos segmentos que representa todo o extrato social dessa sociedade, né? E que ela reproduz também o que essa sociedade tem de bom e de ruim. E, infelizmente, Crivelli, nós fazemos parte de uma sociedade extremamente violenta. Ou seja, a sociedade brasileira talvez seja uma das mais violentas do mundo. Talvez por isso, o alto índice do jovem negro periférico sendo assassinado nas periferias pelo Brasil afora. Talvez o alto índice da perseguição e mortes de homossexuais. Talvez o alto índice de feminicídio, a violência contra a mulher, né? Ou seja, nesses três elementos, Crivelli, que eu estou mencionando para você, o nosso país está se não em primeiro, pelo menos terceiro lugar. Ou seja, fazemos parte de uma sociedade violenta, talvez uma das mais violentas no mundo, né? E na contrapartida, o que nós temos? Nós temos uma imprensa sensacionalista, que apresenta o problema, mas não apresenta a oportunidade de debate. E quando se diz respeito a uma associação que aglutina quase 300 mil pessoas, né? Ou seja, os espaços para a gente são minoritários, para a gente expor justamente essa informação que eu estou colocando para você. Então, nesse sentido, eu quero agradecer muito, né, a essa oportunidade que a Crivelli está nos dando, quanto instituição, quanto Anatorg, porque nós sabemos que os segmentos que pairam em torno da Crivelli são segmentos que são formadores de opinião e que precisam ouvir, né, justamente o outro lado da moeda no que diz respeito às torcidas organizadas do nosso país. Alex, você é professor de Sociologia e Filosofia. Isso. Como é que você traz o jovem para discutir política hoje? Porque a política é essencial para a manutenção da democracia e é essencial para a libertação dos excluídos, daqueles que são deixados. Como é que você convence um jovem lá do Capão Redondo, onde você veio, com toda essa violência, com a atitude discriminatória e a violência que a polícia militar pratica contra o jovem negro na periferia, a gente sabe disso, isso está evidente, né? Como é que você... Qual é o diálogo que você constrói com esse jovem para trazê-lo para a importância da participação política? Crivelli, a gente precisa compreender que essa juventude de hoje ela é totalmente visual, né? E era uma juventude que a todo momento faz comparativos com quem está trazendo a ideia a ela. Ou seja, para eu ser espelho para essa molecada, eles primeiro olham para a minha vida, se teve mudança, se teve alteração e aonde que eu me encontro no patamar social, né? Então a primeira questão é essa que está sendo colocada, que precisa ser colocada, ou seja, ele compreender que através dos estudos, ou através do acesso a uma boa educação, pode se formar bons cidadãos, pode se emancipar e, inclusive, contribuir quando se tem a sensibilidade que eu adquiri. Porque eu acredito muito, Crivelli, no ser humano, eu particularmente acredito muito no ser humano, e acredito mais ainda na questão do conhecimento. Agora, o conhecimento, para ele não ser dividido, né, e ampliado, é por egoísmo. Assim como a questão financeira, né, que é uma das maiores contradições que existem na face da Terra. Um certo dia, um aluno chegou e perguntou para mim: professor, o senhor é contrário ao sistema capitalista? Eu falei: não, muito pelo contrário, né? Eu acho que o sistema capitalista, ele sofre de falta de informações e sensibilidade para atender a quem não tem, né? Ele só não explica e só não expõe para aquele que está multiplicando o dinheiro, porque o dinheiro não é para ser multiplicado e guardado. O dinheiro, assim como já disse Adam Smith, ele precisa ser circulado, né? Se ele não circular, né, literalmente, ele vira mofo, ou ele evapora,
né? E se ele circular, não. Se ele circula, ele passa pela mão de todos, podendo sim trazer um benefício viável para que a gente possa estar tendo, né, senso de humanidade. Né? E ter senso de humanidade é distribuição de renda. Ter senso de humanidade é taxação das altas fortunas. Né? Ter senso de humanidade, né, é fazer com que o pobre, sobretudo o pobre da periferia, tenha acesso a um bom ensino, tenha acesso a lazer, tenha acesso a entretenimento, tenha acesso à infraestrutura adequada, inclusive para prestar o seu serviço para essa classe média, que na maioria das vezes, e infelizmente, Crivellari, luta por benefícios e não por emancipação da sociedade como um todo, que é uma das grandes contradições da classe média brasileira. Agora, isso se reflete dentro de uma torcida organizada? Evidentemente que sim, até porque esse jovem que pertence à torcida organizada, em sua grande maioria, ele vem da periferia. Agora, o senso de justiça desse jovem, quando ele participa da torcida organizada, ele fica mais aguçado, porque participando da torcida organizada, ele compreende, na prática e em loco, que lutando, se mobilizando, se contrapondo, né, muitas das vezes ao jogador que está ali, literalmente não expondo o teu futebol, ele consegue arrancar esse jogador do time, né? Ou seja, o clube, se não está bem das pernas do ponto de vista de um campeonato paulista, um campeonato brasileiro, esse torcedor periférico, esse jovem periférico, ele percebe que através da mobilização, né, através da pauta de reivindicação, ele consegue mudar essa realidade. Ou seja, levar a política para o jovem da periferia, ela precisa ser levada não só no âmbito teórico, que é importante. A teoria é muito importante. Ler é muito importante. Te dá vocabulário, te amplia os horizontes. Né? Mas diante, e infelizmente, Crivellari, da realidade que se encontra a educação brasileira, sobretudo para a massa periférica, né, nós precisamos juntar as duas coisas, né? A teoria com a praticidade. E a praticidade, nesse caso, nesse momento que a gente está vivendo na história, vai fazer toda a diferença para o jovem da periferia. Então é dessa forma e dessa maneira que eu vou politizando, né? Que eu vou trazendo a paixão pela política, né? Quando eu sou chamado, ou quando muitas das vezes eu vou palestrar para os jovens da periferia, ou para os jovens que estão, infelizmente, em situação de clausura, dentro de uma Fundação Casa, por exemplo. Né? Tem uma palestra que eu sempre apresento na Fundação Casa, que menciona quanto vale o crime. Né? A palavra é justamente sugestiva, em que eu faço um comparativo, apresento um comparativo para esse jovem, né? Ele trabalhando, ganhando o salário mínimo nosso, que é muito pouco, né? E ele tentando a sorte através do assalto à mão armada. Né? Então eu coloco ali o tempo, o objeto que ele está atrás, o objeto de desejo dele, e aí, Crivellari, quando a gente coloca isso numa sala que tem ali em torno de 80 jovens na faixa de 15 a 17 anos, e nós perguntamos, qual é o teu sonho? Né? Por que você está aqui? Qual foi a tentativa que você fez, né, que infelizmente não ocasionou o prêmio da sua tentativa, mas ocasionou a tua clausura, a tua prisão, né? E aí, quando esses camaradas passam a abrir a boca, a vontade muitas das vezes é de chorar, porque os sonhos desses camaradas são muito pequenos, né? É tênis, é um carro, é a troca de uma casa, ou a melhora de uma casa, é a saída de dentro de uma comunidade, né? Ou seja, Crivellari, tudo isso que infelizmente a nossa Constituição garante, sobretudo no artigo 1º, mas que só vai fazer valer, né, e só vai acontecer se tiver pressão popular. A nossa Constituição, Crivellari, na minha modesta opinião, é uma das mais bem escritas no mundo. Ela é fabulosa, né? Ela permite a livre manifestação, ela permite
a livre, né, associação das pessoas. Agora, o que precisa fazer com que haja essa mudança, para que haja, na verdade, fazer valer esse artigo 1º? Poder de mobilização, poder da massa, poder da maioria para pressionar Câmara Municipal, para pressionar Câmara dos Deputados, para pressionar o Senado. Então, eu me utilizo, né, dessas metáforas com esses jovens para eles compreender que, através do que eu mencionei em relação às movimentações, aglutinações e associações, ele pode mudar muito a realidade. Agora, para você ver, eu falei do jovem que está em fundações, né, Fundação Casa, por exemplo, dos sonhos desses camaradas, né, são muito pequenos. Quando a gente termina essa palestra, né, vem uma reflexão muito profunda, porque você faz um comparativo, o preço do sonho do tênis desse camarada. Aí você vê, o tênis custa R$1.000. Aí, por conta de uma aventura, de uma tentativa de se emancipar por conta desse tênis de R$1.000, esse camarada ele passa 6 meses, às vezes até 8 meses enclausurado. Aí você faz um comparativo, ele ganhando um salário mínimo, né, durante os 6 meses ou durante 8 meses. E faz a subtração. Pega o valor desse tênis, né, pega o valor que ele poderia ganhar em torno de 8 meses e faz a subtração. O que está compensando mais, eu pergunto sempre para esse jovem, o que está compensando mais para você? Né? O fim da sua liberdade, do seu conforto e da sua respeitabilidade, inclusive na região que você mora, né? Ou o teu esforço, né, em conquistar esse bem que está te custando, infelizmente, 6 a 8 meses, né, de clausura. Então é dentro desse processo de reflexão que a gente traz uma realidade para esse jovem. Então, nesse sentido, Crivella, eu acho que falta muita sensibilidade para a nossa sociedade, para os nossos governantes, de compreender o que está posto no nosso país, sobretudo na massa periférica. E essa incompreensão, ela se dá justamente por quê, Crivella? Por falta de empatia, né? Por falta de não viver a realidade que, na maioria das vezes, o povo brasileiro passa e atravessa todo santo dia. E dentro das torcidas organizadas, né, não é diferente, porque, como eu bem mencionei, as torcidas é o reflexo real do que é essa nossa sociedade. Então, se a nossa sociedade é violenta, a torcida também é violenta. E olha só que um outro ponto que eu gostaria de frisar com você. Nós somos lembrados pelo mundo inteiro, eu não sei, você deve ter tido já a experiência de viajar para outros estados ou para o exterior, né? Nós somos lembrados como um povo solidário, muitas das vezes. O brasileiro é solidário, gosta de abraçar, de beijar, de falar colocando as mãos e etc. Né? Isso é um ponto positivo da nossa sociedade. Isso dispensa comentários. Mas nós temos uma dificuldade absurda de discutir, né, in loco a nossa problemática. O nosso verdadeiro e grande calcanhar de Aquiles, né, é discutir os nossos problemas, e expor e tentar resolver da melhor forma possível. Talvez, Crivella, o grande aprendizado que essa nossa sociedade precisa atravessar é o fato de ouvir e colocar em prática o que está ouvindo, né, dentro dessa indignação que muitas vezes paira na nossa mente e nosso coração. Ou seja, precisa se mover. Não podemos ficar esperando só do parlamento, só os parlamentares, só os nossos políticos. Nós precisamos ser elementos ativos dentro da nossa sociedade para que nós possamos estar andando com tranquilidade nas ruas e avenidas do nosso país. Amendoim, tem uma questão que eu lembrei agora que eu já vi algum comentarista falando, e aproveitar para ouvir a sua opinião sobre isso. A divisão, o futebol com a torcida única. Eu ouvi de alguém dizendo o seguinte: não, isso não ajuda, porque isso você isola uma torcida, impede convivência entre as torcidas de futebol, acaba não contribuindo para diminuir a violência e, de certa maneira, piorar o grau de atrito entre uma torcida e outra. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, porque isso é uma das questões que preocupam as pessoas que querem ir ao estádio, enfim, sabe, que curtem futebol. O que você acha dessa coisa do
do torcida única, né? Eu não lembro qual a expressão exatamente, mas sim, só vai uma torcida para o jogo. Crivelli, é uma das medidas mais absurdas, né, que houve nos últimos 50 anos no futebol. E como eu mencionei, a nossa sociedade, as nossas autoridades, eles não têm hábito de discutir, né, as nossas problemáticas. O fato de existir hoje, sobretudo aqui no estado de São Paulo, né, estado mais rico do país, essa política de torcida única, é o fato mais emblemático de que o Estado está demonstrando a sua falta de competência para enfrentar um problema que é minoritário, Crivelli, né? Como a imprensa menciona, não, o torcedor não está indo mais ao estádio por conta da questão da chamada violência. Crivelli, eu estou falando de um estado que detém as 4 maiores torcidas do país, né? As 4 maiores torcidas, elas detêm, em média, em número de associados, né, de 117 mil a 70 mil associados. E dentro desse ato aí, tem torcidas que compõem 90 e outras torcidas que compõem 100 mil associados. Ativos, em média, nós temos 30% desse montante de associado que eu estou te falando, né? Então, ou seja, se de fato as torcidas organizadas estivessem voltadas para a prática de violência, nós teríamos uma verdadeira guerra civil no nosso estado, Crivelli, ou na nossa capital, né? Basta fazer uma conta simples, capital de São Paulo, 12 milhões de habitantes. Eu estou falando de uma torcida organizada, uma única torcida, que tem 117 mil associados. Ou seja, como eu posso dizer que a violência das torcidas organizadas é o grande pivô para que as famílias não vá aos estádios, né? Não, não é isso. Nós precisamos tocar na ferida, é isso que a Anatorg faz. Por que as famílias, sobretudo as famílias de baixa renda, não têm ido mais aos estádios, né? Não têm ido porque os dirigentes têm apostado muito mais na publicidade, no ganho de publicidade, né, do que no ganho da bilheteria, em detrimento à massa periférica, que antes frequentava o futebol, que antes tinha o futebol como lazer, que antes tinha, inclusive, né, a tua grande participação de apresentação para aquele jovem, para a sociedade, as arquibancadas. Talvez você tenha passado por isso como santista, de ter tido um tio, um amigo, o próprio pai, de levar você ali num programa de final de semana, no Pacaembu, no Morumbi. Eu fui fruto disso. O primeiro passeio que eu fiz com meu pai, não me esqueço até hoje, né, descendo com ele ali as ruas, paralela ao Palácio do Governo, ali no caso, né, ele me dando as mãos. E foi uma das primeiras vezes que meu pai me deu as mãos, né, que eu me recordo. Porque meu pai, do interior da Bahia, né, tinha todo um formato de masculinidade, vamos dizer assim. Então ele era o tipo de homem que é o seguinte, homem que é homem não abraça, homem que é homem não beija no rosto, né? Homem que é homem não demonstra afeto, né? Então talvez por isso ele não tenha sido tão carinhoso comigo. E as únicas vezes que eu lembro dele esboçando um carinho, né, em mim, parecia mais um tapa na minha cabeça do que um carinho. Mas hoje eu compreendo bem, né? É um camarada que não teve isso, né? Não teve um abraço de um pai, não teve um carinho de um pai, não teve um colo de um pai, enfim. E esse dia para mim foi emblemático porque eu peguei na mão do meu pai e fiquei olhando para ele, para cima e tal, né? Eu imagino um jovem ali, uma criança, na verdade, né? De 8 anos, né? Obviamente menor que meu pai, né? Mas foi um momento de felicidade. Agora, hoje não ocorre isso justamente por quê, Crivelli? Porque o estádio não está sendo voltado para as massas, né? Porque o ingresso, por exemplo, para você curtir o teu Santos na Vila Belmiro, dependendo do jogo, é R$ 220, Crivelli. Ou seja, aonde que a massa dos trabalhadores vai poder ter acesso, né, a um espaço como esse? Um espaço que representa, ou deveria representar, né, o ápice do que é a cultura do povo brasileiro, né? Porque é isso que a gente vende lá fora. Se a gente faz qualquer viagem para o exterior, ou passa qualquer temporada no exterior, de 1 mês a 2 ou 3 meses,
independente da pessoa ser negra, branca, amarela, japonesa, né, mas ela representar ali o Brasil, né, a primeira pergunta que o estrangeiro faz para esse camarada, né, é sobre a seleção brasileira. A segunda, se esse camarada sabe sambar, né? Quem teve essa experiência de morar fora, né? Eu tive essa experiência, essa felicidade, né? Então os caras partem do pressuposto que a gente manja literalmente de futebol como ninguém, que somos um povo apaixonado pelo futebol e que a gente é ísimo sambista, né? Tocador de pandeiro, de cavaco, berimbau e ainda ter um bom swing ali, vamos se dizer assim, né? Coisa que, claro que a maioria das vezes o brasileiro, né, já dispõe essa questão para o lado musical e inclusive para a questão da dança, mas nós sabemos que não é bem assim, né, Crivellio? Tem boa parte dos brasileiros que não sabe sambar, né? E curte, obviamente, outros ritmos. Agora, esse processo de torcida única, né, é o fato mais emblemático de que quem cuida, quem se preocupa com a questão futebolística, não só no estado de São Paulo, mas no nosso país na sua totalidade, são pessoas, Crivellio, que não viveram a realidade que você viveu, que eu vivi, né? De ver uma arquibancada totalmente repleta de torcedores, de pessoas de uma série de etnias, professadores de uma série de religiões, em torno de um time, né? Em torno de um clube, gritando ali 90 minutos, se abraçando por conta de um gol, chorando por conta de um gol tomado. Ou seja, como eu disse para você, e novamente vou trazer aqui o Milton Santos, né? Essa classe média nossa, que inclusive, né, uma parcela dela está no Ministério Público e trata essa questão do futebol, uma parcela dela está nos clubes de futebol, uma parcela dela está nas federações e confederações, eles lutam por privilégios, né? Lutam pelos salários exorbitantes, né? Mas não luta por essa sociedade. Inclusive, Crivellio, nós, quanto Anatorg, durante esse período de pandemia, a gente se utilizou do poder de mobilização que nós temos, né, para beneficiar milhares de famílias Brasil afora, fazendo arrecadação de alimentos, né, ou atendendo o chamado de outras instituições, inclusive, para a gente fazer essa redistribuição, né? É uma das coisas que demonstrou claramente o poder que as torcidas organizadas e os torcedores não organizados dispõem. Agora, no paralelo a isso, veio uma indignação nossa, né? E é por isso que eu, inclusive, quero entrar nesse assunto, foi criado o movimento Somos Democracia, né? Por muitos, o pessoal, não, é um movimento partidário, é um movimento que tem a mão ali do partido A, partido B, né? Eu, quanto presidente, e nas oportunidades que eu tenho tido, eu falo e menciono em alto bom som. É um movimento que luta pelo processo de democracia no nosso país. Isso a gente não abre mão. É um movimento que, no decorrer do governo Jair Bolsonaro, tem se colocado como opositor. Mas opositor por quê? Porque foi o governo, né, que destituiu, fechou, arrancou, acabou um dos ministérios mais importantes do país, foi o Ministério dos Esportes, né? E por que eu digo que é mais importante, ou um dos mais importantes, Crivellio? E muitas das vezes a nossa sociedade despreza, os políticos que estão aí desprezam, né? O investimento na área do esporte é um investimento nessa nossa própria sociedade, né? Os estudos de Harvard, de Oxford, da USP, da Unicamp, sobretudo uma das maiores universidades que pensa a questão esportiva no país, né, e da FGV, mencionam que de 3 a 5 dólares que são investidos na área do esporte, né, de 3 a 5 dólares, né, de 15 a 20 dólares são exoneradas da área da saúde e da área da segurança. Ou seja, Crivellio, a questão é sintomática, é real e funciona. Se investe no esporte, né, automaticamente você está investindo num cidadão que vai pensar 3 ou 4 vezes de incorrer no erro, né, e de ir parar numa Fundação Casa da Vida. Se esses jovens que eu palestro aí, que eu faço palestra pelo menos a cada 6 meses, tivesse acesso à educação, à boa educação,
e a prática esportiva, com certeza, Crivella, muitos pais de família não teriam perdido a vida por conta de banalidades, como eu mencionei, por conta de um tênis, por conta de um celular, né? Por conta de uma moto, por conta de um carro. Ou seja, a nossa classe média, que é a classe que dispõe, inclusive, de acesso e poder a esses bens, né? Ela se contradiz em si mesma, porque ela quer usufruir esses bens, né? Mas não pode usufruir, porque se usufruir de uma maneira totalmente desatenta, pode sofrer um assalto, e esse assalto culminar a perda da vida. Ou seja, é questão de inteligência, Crivella. Mas como eu bem disse para você logo no início, né, as pessoas elas pecam por não se aprofundar no conhecimento, né, por não buscar a fundo o que está sendo apresentado para você, né, sobretudo agora, né, em períodos, né, de fake news. O que é a política da fake news, Crivella? É a política do preguiçoso, né? Sem dúvida. É a política do preguiçoso. O cara recebe ali uma informação no WhatsApp, ele está no aparelho celular, que ele tem acesso ao Google, mas ele não quer perder 10 minutinhos para fazer uma pesquisa básica no Google para ver a veracidade dessa informação, né? E é por isso que, infelizmente, Crivella, as pessoas têm uma má visão das torcidas organizadas. Porque pecam pela ignorância, pecam pelo não aprofundamento a esse universo tão importante, né, que colocou pessoas como eu e outros milhares de jovens pelo Brasil afora. Minduim, me conta uma coisa, e o futebol nas comunidades, né? A pelada, a criançada que vai jogar futebol, vocês têm algum trabalho relacionado a isso, com esse jovem que curte o futebol nas comunidades? Vocês fazem algum trabalho com esses jovens? Veja bem, Crivella, o que ocorre hoje, eu vou pegar um recorte pelo estado de São Paulo, sobretudo aqui a capital, local onde que eu resido, né? Hoje o jovem da periferia, ele é tão colocado, né, à parte, do ponto de vista do seu entretenimento e do lazer, que até o campo CDM, né, o campo público ali no caso, para ele usufruir ali o teu lazer, jogar a tua pelada, ele tem que desembolsar talvez ali em torno de R$15, R$20 para passar uma hora e meia. Né? Eu estou falando de um espaço público, né? Como foi tomado pelo poder paralelo, sem a presença do Estado, ou seja, esse espaço ele deixa de ser público e passa a ser privado por algum segmento, por algum elemento, né, que dispõe de uma força, vamos dizer assim, invisível, né, mas que tem toda a pujança, sobretudo na periferia. Mas isso ocorre justamente por quê? Pela falta da presença do Estado. Né? Então, se não tem o Estado, né, tem, na verdade, o quê? O elemento que vai cuidar das coisas que o Estado não cuida. Então, esse jovem da periferia que já não tem acesso, por vezes ele se perde nos pancadões. Né? Por várias vezes, mães mandam mensagem no meu WhatsApp ou nas minhas redes sociais: ah, Mindu, Alex Minduim, mas eu vi você discutir na questão dos pancadões, inclusive defendendo, né? Eu queria saber de você, como que você, quanto sociólogo, professor, defende os caras? Eu falei, olha, não só defendo, como eu acho também que esses camaradas deveriam ter um espaço específico, com horários determinados, inclusive, para que eles possam exercer a funcionalidade musical que eles dispõem. O que nós não podemos é deixar essa rapaziada solta como está solta aí. Agora, se está solta, né, as barbaridades ocorrem, as barbaridades acontecem, porque não tem regras. Né? Agora, a gente precisa entender, Crivella, por que o jovem hoje, né, ele vai muito para a questão da bebida e de festas como essas, que precisa de regulamentação, e não vai para o futebol no campinho. Né? Porque o futebol de campinho, que ele tinha acesso, que eu tive acesso e você teve acesso, hoje ele precisa pagar. Né? Hoje ele não tem mais aquela liberdade de poder ali adentrar naquele campinho de terra e jogar com tranquilidade sem desembolsar, né, alguma cifra. Ou seja, ele já se vê, então, né, largado à margem. Agora, se você está largado à margem, você vai procurar o que fazer, não há meio termo. Com a juventude não há meio termo. Então, se não tem a intervenção
do Estado, o aparato do Estado para dar suporte para essa juventude, barbaridades como essa que estão ocorrendo, né, sobretudo nos bailes punks de rua, vão continuar acontecendo, né? E cada vez mais nós vamos perder mais e mais jovens das drogas, mais e mais jovens para a bebida, né, de maneira precoce. Agora, como combater isso? Como eu mencionei para você, reinvertendo toda a lógica que você atravessou e que eu atravessei há 20, 30, 40 anos atrás, né? Abrir áreas de lazer para a massa periférica. E é por isso que eu digo para você que as torcidas têm essa importância. Porque esse jovem da periferia, ele sabe que dentro da torcida organizada, né, ele vai ter essa oportunidade de lazer, uma sala de jogos para ele jogar um pimbolim, um tênis, né, um tênis de mesa, né, exercitar e desenvolver uma arte marcial voltada para o boxe, o kickbox, o muay thai, o jiu-jitsu, se tornar talvez até um atleta representando as torcidas organizadas ou essa torcida na qual ele está ali inserido. Ou seja, Crivellio, é possível fazer? É. É possível mudar a realidade da periferia, como já está sendo mudado, mas está sendo mudado não pelo poder público, mas sim pela massa periférica? É. O que precisa, na verdade? É a sensibilidade, né? É a empatia de quem tem a posse do recurso, né? É a empatia de quem se compadece e vai conhecer a realidade periférica, para que esse mal que eu mencionei para você, que é gerado na periferia, não se volte para os bairros de classe média, média alta. Ou seja, tudo na nossa sociedade, Crivellio, é uma engrenagem, né? Não há meio termo. Se as porcas não estiverem bem ajustadas, né, por algum lado irá vazar esse óleo, né? E esse óleo, com certeza, vai fazer secar uma outra esfera. E se secar uma outra esfera, com certeza, alguma coisa dentro dessa máquina, dentro desse organismo, não vai funcionar de maneira harmônica, de maneira tranquila. Antes de seguir, na verdade, eu fui pela primeira vez no estádio de futebol, foi no Alfredo de Castilho, em Bauru. Assisti o Noroeste, foi a primeira vez que eu entrei. Mas deixo aqui público registrado que eu sou santista. Mas sim, falando em Santos Futebol Clube, na verdade, nós vamos falar do Corinthians. Me fala um pouco sobre a democracia corintiana e o que ela hoje, a discussão, a luta que foi da democracia corintiana lá atrás, o que é a importância dela hoje para o contexto que nós estamos vivendo. Crivellio, esse grande movimento, né, elaborado pelos jogadores Sócrates, Vladimir, Casagrande, Zenon e Birubiru, foi um movimento, na verdade, que trouxe, né, a questão histórica do que é ser corintiano, né, do que é estar dentro do Corinthians, né, o que essa nação representa, do ponto de vista não só de povo, mas também da origem da sua fundação. O Corinthians foi fundado por operários no bairro ali do Bom Retiro, né? Operários esses que já se colocavam contrário a uma série de dicotomias que estavam ali à época, 1910 a 1920. Lembre-se que em 1920 foi a chegada da última safra, praticamente, dos italianos no nosso país, né? Agora, essa galera que fundou o Corinthians já interagia com as demais etnias que estavam postas ali entre o bairro do Bom Retiro, o Centro, né, Casa Verde, né? E quando eu falo interagir, é interagir com as etnias da época, né? Com os negros, com os hispânicos, né? Envolvia as questões religiosas, então os judeus com os árabes, né? Ou seja, essa galera ela já nasceu querendo se emancipar diante de um momento em que o futebol, né, tinha praticamente 9 anos chegado aí no Brasil através de Charles Miller, né, e que fundou, na verdade, vários clubes de elite, né, em que essa camada social que já interagia, que já dialogava, que já conversava, que jogava bocha, né, não podia participar. Então o que esses camaradas fizeram? Formaram um time popular, né? Fizeram a vaquinha, fizeram com que esse time popular se inscrevesse na Copa que adivinha esses times da elite. Ou seja, já foi um time que nasceu grande, nasceu para ser campeão, talvez por isso, né, o Corinthians seja o que é hoje, do ponto de vista da sua nação, do ponto de vista da sua história. Agora, com um detalhe,
nasceu com sensibilidade social. E isso pairou, né, durante esses 109 anos que o Corinthians dispõe. E a democracia corintiana, né, oriunda ali na década de 80, né, que apoiou inclusive o movimento Direta Jazz, né, na verdade fez um retratamento do que essa nação representa e da história do Corinthians. Agora, a contribuição desses camaradas é infinita, né, Crivella? Eu costumo dizer que na vida o homem tem que deixar legados, né? E esses camaradas, com certeza, colocarão ali no epitáfio deles, no caso, lembranças desse momento áureo que eles contribuíram com o nosso país. Porque se contrapor uma ditadura não é fácil, sobretudo uma ditadura como a nossa, né, que matou, que estuprou, né, que torturou, que expulsou nossos professores, enfim. Teve um escritor, numa fala, falou, nós tivemos uma ditadura branda, uma ditadura muito tranquila. O cara pálida, como uma ditadura branda, uma ditadura tranquila, né, que ceifou milhares de vidas, né, que aleijou o povo, que foi corrupta, inclusive, né, ou seja, não disponibilizou dados, né, manipulava informação. E é isso, não sou eu que estou dizendo, Crivella, são os livros, né, de Boris Faustus, na vida, né, são os livros aí de Bernardo de Holanda, né, são os livros que estão aí nos mencionando, nos dando clareza do que ocorreu durante esse período no nosso país. Agora, a democracia, ela tem um reflexo, ou teve um reflexo tão forte, que paira até os dias de hoje e reflete até os dias de hoje. Por que eu digo até os dias de hoje, Crivella? Doutor Sócrates, que na minha modesta opinião, né, foi um dos maiores jogadores que o país, nosso país já teve, não só em jogos regionais, mas em Copa do Mundo, né? Ele não só tinha a qualidade futebolística, a qualidade de atleta, né, mas ele tinha um veio de sensibilidade do que essa sociedade poderia ser, sobretudo se essa classe média se emancipasse. Então, eu diria que a Anatorg é uma consolidação, inclusive, do anseio do Dr. Sócrates, que já mencionava, na década de 80 e 90, o dia que as torcidas organizadas do nosso país se politizar, né, eles poderão ocasionar uma verdadeira revolução no Brasil. Eu acredito piamente nisso, doutor Crivella. Por quê? Pelo poder de mobilização que essas instituições dispõem. Haja vista, né, o que nós fizemos há 1 mês e 2 semanas atrás, se contrapondo a movimentos direitistas que, inclusive, solicitavam intervenção militar no nosso país, né? Ou seja, por muitos, o movimento que a gente instituiu, Somos Democracia, não foi entendido, né? Poxa, mas os caras são do futebol, não tem nada a ver o futebol com a questão política, não tem nada a ver torcedor organizado ir às ruas e avenidas do nosso país se contrapor ao governo Bolsonaro. Não tem nada a ver misturar essas coisas, tem tudo a ver. Então o movimento Somos Democracia, ele expôs para a nossa sociedade brasileira que a nossa democracia, a nossa Constituição é algo a ser defendida, né? Como foi um movimento que saiu às ruas durante um período de pandemia, arriscando as suas vidas, né? Eu respondia e falava e continuo falando em alto bom som, até mesmo porque esse final de semana nós estaremos em Curitiba, né, fazendo a nossa manifestação. Se necessário for, perderemos a nossa vida. Como foi perdido uma série de vidas para que nós possamos usufruir dessa liberdade que nós dispomos hoje. Isso que nós estamos fazendo aqui, Crivella, né, esse diálogo amplo, aberto, né, essa liberdade, ela não veio de mão beijada, ela não veio de uma iluminação de um grupo. Muito pelo contrário, ela veio de muita luta, de muito sangue derramado, muita borrachada na cabeça, no lombo, né? Muita prisão e, infelizmente, muitas mortes que não foram esclarecidas até hoje. Ou seja, nós não podemos ser tolerantes, né, com pessoas que defendem o retorno do atraso no nosso país, né?
Certo dia, um aluno chegou e falou: professor, tem algum problema, ou teria algum problema se o nosso país fosse governado por partidos de direita, por partido de esquerda, de centro, né? Eu falei: não há problema nenhum. Aliás, isso faz parte do processo democrático, o âmbito do debate e a respeitabilidade, inclusive, né, pelo voto, né, daquele eleitor, que também foi instrumento, né, de muita luta para que esse eleitor tivesse esse direito, sobretudo as mulheres, né? As mulheres passaram a votar no nosso país a partir de 1932, olha só. E a gente está falando, pertinho, viu, Crivellio? 1932 para 2020, né? E quem está te acompanhando, quiser saber um outro absurdo, né, que ainda ocorre na nossa sociedade, sobretudo no que diz respeito à emancipação das mulheres, né? A Lei Maria da Penha é de 2006, né? A lei que contestava o camarada casou com uma camarada, né? Ele podia contestar esse casamento se ele comprovasse essa camarada não casou com ele virgem. Ou seja, é de 2002. É de 2002. Ou seja, as contradições do nosso país, sobretudo no que envolve a questão do negro, a questão das mulheres, elas não param por aí. Agora, nós precisamos saber que essas conquistas, mesmo vindo de maneira morosa, só está vindo essas conquistas por conta do formato da nossa democracia. E disso nós não podemos abrir mão, Crivellio. Então, se for necessário, né, esse movimento Somos Democracia, ele vai continuar colocando à luz da nossa sociedade que a democracia é algo que precisa ser defendida com unhas e dentes e, se necessário for, com a própria vida. Sempre. Minduim, tem uma curiosidade. Vocês que estiveram na Paulista, naquele ato, né, de resistência democrática às manifestações da extrema-direita, a PM, vocês têm sofrido alguma retaliação da Polícia Militar, não? Então, eu costumo... Civil, né? Ou da Polícia Civil? Eu costumo dizer o seguinte, Crivellio, para você ver o estado que nós nos encontramos e por que nós nos encontramos nesse estado, né? Os líderes do Movimento Somos Democracia, depois desse ato, do primeiro ato na Paulista, e esse ato ele ocorreu em pelo menos 18 estados de maneira simultânea, eles passaram a sofrer uma série de ameaças, né? Seja na rede social, seja como hoje praticamente todo mundo tem o seu telefone celular aí exposto, né? E se utiliza do WhatsApp, recebendo a ameaça através do WhatsApp, né? Enfim, é um sinal claro de que uma parcela minoritária da nossa sociedade, né, ela se tornou intolerante, né, e visualizou, através desse atual governo, a oportunidade de se expor, né, de maneira exacerbada, de maneira muito clara, né? Ou seja, antes o cara só guardava para si, né, nas quatro linhas, talvez só dentro do seu âmbito familiar. E hoje não, hoje o cara vai para fora, né, a camarada vai para fora. Já vista a atitude daquela senhora na Paulista, né, com um taco de beisebol, escrito Rivotril, né, para esquerdista, né, os maiores absurdos, né? Haja vista a agressão, inclusive, de um jovem negro de Osasco, Emerson, né, que bravamente resistiu ali com um punho e riste, né, as investidas ali dessas pessoas, né, que não respeita o espaço da outra, o diferente, a discussão, ou ser vencido no processo de discussão. E ser vencido no processo de discussão, Crivellio, não deveria ser vergonha para ninguém, né? Na verdade, você ser vencido num debate é o momento que você mais aprende. Às vezes que eu tive a oportunidade de debater e sair não com a vitória, né? Foram as vezes que eu mais aprendi, porque aquilo me fez e me forçou a me aprofundar mais ainda na temática que eu estava discutindo, né, e que acabei não se sobressaindo como eu gostaria. Agora, você me perguntou sobre a questão do policiamento, eu digo para você o seguinte: assim como dentro das torcidas organizadas, né, quando ocorre uma violência que envolve ali torcedores, 30, 40, 100 torcedores, né, isso não pode refletir, como não reflete, o que é a torcida organizada, o anseio da torcida organizada e a funcionalidade da torcida organizada.
Então, eu particularmente, eu sei separar muito bem a questão do joio e do trigo no que envolve o policiamento militar. É evidente que nos comandos, né, tem as suas várias linhas de pensamento de sociedade, né, e de atuação dentro da sociedade. E, inclusive, e infelizmente, linhas radicais, que acham que é só na base da violência ou só na base da força bélica que você pode melhorar a questão da violência na nossa sociedade. Agora, nós precisamos saber e entender, Crivella, que o ato cometido de violência, na maioria das vezes, no que envolve não só as torcidas organizadas, mas também o policiamento militar, ele é ocasionado, né, por pequenos grupos, né, e não pela instituição em sua totalidade. Né? Pelo menos na minha visão, não acho e também não quero crer, porque senão a gente estaria falando de uma verdadeira milícia, né, que os comandos da Polícia Militar, né, pensam em sua totalidade, como muitas das vezes soldados, cabos e sargentos agem como tem agido, e as nossas câmeras têm mostrado, nas periferias do nosso país, sobretudo contra os jovens da periferia. Né? Eu custo a compreender se os comandos defendem tanto a letalidade, né, que envolve a periferia, sobretudo o jovem negro que está nessas localidades. Então eu acredito muito que esses problemas eles são pontuais, que precisam ser não só investigados, mas que esses elementos precisam ser expurgados dessas instituições, Crivella. Precisa ser expurgado, punido à luz da lei, assim como os maus elementos que compõem uma torcida organizada também precisa ser expurgado. Eu não acredito, ou não quero acreditar que essas instituições, ou seja, que as nossas instituições militares estejam contaminadas na sua totalidade por essa linha de pensamento tão retrógrada, tão vazia, que não vai levar a nossa sociedade, inclusive a própria instituição, a Polícia Militar, a nada. Né? Então, nesse sentido, os nossos atos na Paulista, o primeiro, de fato, teve uma força diferenciada e exacerbada por conta de alguns agentes policiais contra os torcedores que estavam ali. Né? A ação que foram tomada contra os torcedores não foi a mesma com os manifestantes ultradireitistas que estavam no mesmo local, né? Mas teve a apuração da grande imprensa e também teve a apuração, né, de pessoas que estavam portando esse aparelhinho que virou uma ferramenta fabulosa de inverter muitas das vezes histórias que estavam mal contadas. Ou seja, nesse caso na Paulista, né, teve um feliz cidadão que gravou um momento literal em que um grupo de policiais da reserva, diga-se de passagem, né, conversando entre eles, tramaram a entrada deles na passagem, né, no meio dos manifestantes corintianos. E provocando ainda, no caso. Então isso foi gravado, foi registrado, está aí nas redes sociais para quem quiser visualizar, né? Então essa narrativa nós conseguimos o quê? Trazer ao nosso lado. Agora, conseguimos trazer por quê? Porque as imagens mostraram, né, o quanto são, na verdade, né, quase que inescrupulosos esse tipo de pessoa que pede a intervenção militar, como se a intervenção militar pudesse resolver os problemas do nosso país. Essa atitude clara de imitação do que nós vivemos no período autoritário, né? Os provocadores oficiais, né? No meio das manifestações, desestabilizando. E o que você falou, né? As redes sociais e a tecnologia dos celulares hoje possibilitam a checagem do fato, né? Nós até tivemos um programa aqui que eu recomendo, que é com o Eugênio Butch, discutindo exatamente as fake news e o papel da apuração dos fatos como instrumento de realização da democracia, né? Contra o fake news, contra essas narrativas oficiais contra a democracia, né? Das instituições estabelecidas. E o que se espera é que a Polícia Militar se purifique do ponto de vista de estar em sintonia com o que se espera
de uma polícia dentro do regime democrático, né, que não faça distinção de raça, nem de classe, nem e respeite a democracia e impeça que quadros sejam da ativa, reformados, ou sejam do serviço reservado, seja de qualquer instituição da polícia, respeitem o jogo democrático. Nós já estamos conversando aqui há quase uma hora, é incrível, essa conversa está ótima. Eu queria, para encerrar, eu acho que isso aqui merecia até um repeteco, aí, fazer uma segunda. Eu só queria, para encerrar, o que você dissesse. O que é que uma torcida organizada busca quando vai se filiar na Antorg e o que a Antorg oferece para uma torcida organizada? Aí a gente conclui esse delicioso bate-papo aqui com você, com o Minduim, o nosso Alex Minduim, grande liderança aí das torcidas no Brasil. Crivellari, primeiro agradecer mais uma vez aí a oportunidade. E para responder a tua pergunta, a Anatorg, ela luta incessantemente para defender o direito desse torcedor de exercer o teu papel de festa na arquibancada. A cultura, né, é torcedora para a arquibancada. O teu direito de levar a tua batucada, a tua bandeira, a tua faixa, o teu direito de poder circular em todos os setores das arenas do nosso país, né? E acima de tudo, Crivellari, poder participar ativamente da vida política dos seus respectivos clubes e do nosso país. Então a Anatorg, ela vem fazendo um papel, um trabalho ao longo desses 6 anos, né, de conscientização dessas classes, sobretudo essas classes oriundas das periferias pelo Brasil afora. E as torcidas têm respondido a esse anseio da Anatorg, haja visto o que elas vêm fazendo durante esse período de pandemia. E diga-se de passagem, Crivellari, as torcidas organizadas no nosso país, elas são as primeiras instituições, né, a chegar para resolver o problema de quem sofre, né, com o desabamento de terra, com o desabamento de um prédio, de um edifício, né, em períodos de pandemia, no frio, né? Teve uma certa ocasião que um participante de um programa falou: não, peraí, Alex, quem chega primeiro são os bombeiros, né? É o policiamento militar. Eu falei: não discordo de você. A grande questão é quem vai atender esse camarada que deixou de ter a sua casa da noite para o dia. Vou te falar um exemplo que ocorreu há 2 anos atrás, centro de São Paulo, Largo do Paissandu, um prédio cuja disponia ali, no caso, 480 famílias, que acabou pegando fogo, não sei se você se recorda disso. Recordo. É um prédio que fica bem ao lado de uma das igrejas mais tradicionais de São Paulo, né? E ali teve 3 vítimas fatais, em loco, na frente ali dos telespectadores, sendo que uma delas era um bombeiro que estava tentando salvar, inclusive, o morador, né? Quais foram as primeiras instituições a ajudar essas famílias que da noite para o dia ficaram sem teto, sem moradia e sem roupa? Foram as torcidas organizadas, sobretudo as torcidas organizadas que têm as suas sedes ali no entorno, no caso a torcida independente de São Paulo, que tem a sua sede ali na 24 de maio, né, 416, e a torcida Dragões da Real, que tem a sua sede ali no Largo do Correio, na Galeria da Sharp. Ou seja, eles de bate-pronto, Crivellari, montaram um acampamento improvisado para fazer alimentação, né, para aquelas famílias, montaram um acampamento improvisado para atender as famílias que dispunham de crianças, né, que amamentavam, inclusive à época, ou crianças que estavam ali em período de 2, 3, 4 anos, né? Foram eles que cederam profissionais da própria torcida ou o próprio associado, que tinha ali a sua própria formação, psicólogos, pedagogos, para atender num bate-pronto essa população, né? Durante esse período, o que ocorreu no paralelo? A burocracia do Estado. Só que dentro da burocracia do Estado, do município, Crivellari, as pessoas já estão precisando, elas já estão necessitando. Por isso que eu sempre digo que as torcidas são as primeiras instituições a resolver o problema da população que mais precisa na sociedade brasileira. Se
quiser, por exemplo, tirar uma outra contraprova, vai no aeroporto de Guarulhos todos os dias. Estou falando nos dias de hoje, né? Todos os dias por volta das 13 horas, todos os dias por volta das 20 horas. As torcidas têm ido lá distribuir marmitex para as mais de 220 famílias colombianas que estão impedidas de entrar na Colômbia por conta da pandemia, né? Ou seja, são elas que estão resolvendo o problema da população no bate-pronto, né? A grande questão é, como mencionei, é se aprofundar, é procurar saber e não fechar juízo de valores sem conhecer essas instituições. Por isso, Crivellio, fica até o convite para você e os seus telespectadores, passando a pandemia, visite uma torcida organizada, né? Seja onde for. Né? O seu programa é nacional, então seja onde for. Em São Paulo, nós temos as 4 maiores torcidas organizadas do Brasil, que inclusive são escolas de samba. Pega um final de semana, né? Vai lá em loco, ou vê, né, o que eu estou falando aqui para você. Então, nesse sentido, Crivellio, eu quero te agradecer pela oportunidade, né? A Anatorg está mais do que à sua disposição, à disposição do seu canal. Desejo muita sorte e muito obrigado. E tenha certeza que o teu canal vai ser divulgado, assim, esse programa vai ser divulgado nas nossas redes, e eu faço questão do pessoal conhecer também aí o segmento de vocês. Alex Sandro Gomes, o nosso Alex Minduim. Olha, foi um bate-papo fantástico. Você é uma pessoa, além de inteligente, bem informado, de uma simpatia inigualável. Olha, eu fico muito feliz, foi uma honra nos receber, você vir discutir conosco, e nós podemos recebê-lo aqui nesse canal, e fica aí o compromisso, assim que tiver regularizado aí, encerrado esse período triste que nós estamos vivendo, eu vou à sede, vou com os advogados, inclusive para conhecer, que eu acho que isso é um grande aprendizado social que os advogados têm que fazer e que a gente faz no cotidiano, para além da categoria bancária, nós trabalhamos para outras categorias, temos todo um histórico aí de luta. Então fica aqui o compromisso, inclusive de nós trabalharmos junto em algum projeto específico. Aí fica esse compromisso público aqui com a Anatorg, e ficar na torcida aí, quem sabe você não fica mais um mandato na Anatorg aí para a felicidade das torcidas organizadas. Fica aqui o more 3 years, não sei se são 3 ou 4 anos, vamos fazer a campanha pública 2 anos a mais ou 3 anos a mais para Alex Minduim. Olha, muito obrigado vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado a todos e a todas a esse episódio, mais um episódio que foi produção de Ana Paula Bachiega Gonçalves e Renan Almeida, que é a nossa produção técnica que está aqui, não atrás das câmeras, mas, enfim, nas tecnologias para nos colocar no ar. Alex, um grande abraço, até a próxima oportunidade e tchau a todos, até mais. E até o nosso próximo episódio.